É bom, né? Chato, é muito bom. E eu deitei e fiquei pensando assim, sobre a morte de Cristo. Esses acontecimentos, irmãos, que tem ocorrido aí no Oriente Médio, leva a gente à reflexão, né, de tantas mortes, né, de crianças, de jovens, todas as pessoas, todas as idades. Né, por pessoas, né, por outras pessoas. O ser humano, ele é capaz, né, de fazer isso com outro ser humano, destruir com outro ser humano. E a Bíblia diz que Jesus levou sobre si, né, os nossos pecados. Eu fiquei pensando nisso, irmãos, como que Jesus é tão forte assim? Porque nós já aprendemos aqui na lição bíblica, né, que o homem ele enfrenta três poderes, três forças para o destruir. Né? A primeira força, que a Bíblia diz que Jesus falou que o diabo veio para roubar. O versículo é desse jeito. Não é matar primeiro, não. Ele vem roubar, matar e destruir. Então o primeiro inimigo nosso é muito forte. Ele veio roubar. Ele rouba o nosso tempo, ele rouba a nossa saúde, ele rouba muita coisa, né, da nossa vida. Então o diabo vem roubar. Mas ele não contenta só em roubar, né? Ele mata e ele destrói. E a segunda força, o segundo inimigo, é nós mesmos, somos nós. Alguém disse que o lobo do homem é o próprio homem. Então o homem não tem sede de poder, né? Ele tem sede de vingança, de tudo isso. E Jesus morreu por ele. Você já faz um olhar, um prospecto e vê o quanto eu somos maus. Você já observou isso? Vamos deixar aquela onda assim que eu sou bonzinho, né? Porque não existe bonzinho. Eu fiquei pensando nisso. Sério, nós temos o desejo de vingança, de vingar o nosso próximo. Né? Jesus disse que se alguém bater no seu rosto, oferece o outro lado. Olha, irmão, ninguém de nós aqui faz isso. Se alguém bater no meu rosto, eu quero dar uma porrada, perdão da expressão, bem no nariz dele. Não é assim? Somos maus. E eu fico assim, e Jesus me ama. E eu preciso, certo, de me desarmar do egoísmo, da exaltação, da soberba. Certo? Eu tenho que humilhar. A Bíblia fala assim: humilhar-vos debaixo da potente mão de quem? De Deus. Humilhar-vos debaixo da potente mão de Deus. Termina o versículo para mim. E no tempo certo, Ele vos exaltará. Então nós temos sempre vingança. Nós queremos vingar quando alguém nos faz mal, quando alguém fala mal de nós, quando alguém faz alguma coisa que fere o nosso ego. Você quer vingar. Teve um dia que a gente estava no dia das crianças, era futebol de salão, né? Aí o menino, ele estava caído no chão e ele estava com a bola. Na hora que ele fez o gol, para comemorar, ele deu uma cotovelada assim para trás, pegou na minha boca. Eu fiquei com tanta raiva assim de vingança, veio empurrando na boca dele. Estou falando, irmãos,
como que Jesus suportou tudo isso, certo? Eu estava imaginando lá sobre aquele problema lá do Oriente Médio, do dia 7 de outubro, e depois o que está acontecendo até hoje lá, 7 de outubro do ano passado, aquela matança, aquela vingança, e as pessoas se convertem. Quando elas se convertem e confessam a Jesus, Jesus perdoa elas e leva para o céu. Como que Jesus aguentou? Alguém, não, mas é porque era Deus. Jesus ele é Deus, nunca deixou de ser Deus, mas também ele se tornou homem, e a Bíblia diz que é homem de dores. Então Jesus nunca usou em relação ao sofrimento, o seu poder para alguém no primeiro século. Criou essa doutrina que Jesus, por ele ser Deus, então ele aguentou todo aquele sofrimento e tal. Mas Jesus aguentou aquele sofrimento como homem, como pessoa. Todo o meu mal estava sobre ele, o seu também. Como Jesus é forte. Eu fiquei, até dormir, eu fiquei pensando, Senhor, como o Senhor é forte, o Senhor é tentado. A Bíblia diz que ele foi tentado lá no deserto, e ele venceu o Satanás, e continuou vencendo, venceu o diabo lá no Éden. Jesus foi vencendo. A Bíblia diz que Jesus em tudo, foi tentado. Então ele foi tentado para bofetada dos outros, ele foi tentado a vingar os outros, ele não fez. Ele foi tentado ao adultério, ele foi tentado ou a prostituição, Jesus era solteiro. Ele foi tentado a tudo isso, irmãos, e ele venceu de cabeça erguida, e a Bíblia diz que foi dado um lugar para ele acima de tudo, e todo joelho se dobrará diante dele. Agora eu fiquei imaginando, aí eu estava lendo aqui, eu lembrei do texto. Nós vamos fazer apenas nessa versão aqui, o verso 23, verso 22. Porque sabemos que toda a criação há um só tempo geme e suporta a angústia até agora. Tanto o ser humano como os animais, criação, geme. Olha, irmão, a gente geme por causa do nosso defeito, das nossas falhas, do nosso pecado. Não é doloroso? Dói bastante, dói muito, nós gememos. O desejo de ser liberto desse corpo maldito, pecaminoso. Esse corpo não pode herdar o reino de Deus, a não ser que ele seja transformado, e ele será transformado. A Bíblia diz que carne e sangue não herdam o reino de Deus. Mas, e não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito. Diante de todos esses fatos, e quando eu aceito Jesus com todos os meus defeitos, ele me perdoa, e ainda envia um morador para morar em mim, que é o seu Espírito, para me guiar, para me ajudar nas minhas angústias, certo? Para na hora que eu ter o desejo de vingança ou de fazer qualquer outra coisa, o Espírito, ele diz que ele geme comigo. A Bíblia diz que ele geme em nosso íntimo, certo? A Bíblia diz que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Naquele momento que você está pensando até em desistir da fé,
o Espírito Santo está gemendo, com gemidos inexprimíveis, porque ele sabe que se você desistir, você perde toda a glória, toda a honra que você teria, você perde, certo? Então ele geme e fala assim, aguardando a adoção de filhos e a redenção do nosso corpo, certo? Você sair desse corpo, sair desse peso, dessa coisa que te amarra, chamada carne. Verso 26, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos como orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A gente não sabe, mas o Espírito Santo ele quer de qualquer forma, não é bem de qualquer forma, mas ele quer que a gente lute, certo? Contra todos esses inimigos e vença. Ele faz isso com gemidos inexprimíveis, ele intercede por nós. Na minha Bíblia fala sobremaneira, e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Então o Espírito Santo intercede por mim, para me vencer, para mim ter vitória na minha luta do dia a dia, nos meus questionamentos do dia a dia, né? Olha, irmãos, nenhum de nós aqui podemos bater no peito e falar assim, eu não penso coisa ruim. Todos, sem exceção, certo? Pensam coisas ruins, e o Espírito Santo é sonda, Deus sonda o nosso coração e conhece a mente do Espírito, para que ele interceda por nós, porque, irmãos, Deus nos salvou, e a Bíblia diz que Deus não quer que nós venhamos a perder, certo? A voltar, a Bíblia diz que Pedro que fala que o cão comeu o seu próprio vômito quando você dá uma marcha ré, ou a porca lavada, ela volta ao lamaçal. Aí vem o versículo que eu pedi para a Nitz ter aqui, né? Ela lembrou dele, falou: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então Deus tem um propósito para você, e para mim, eu fui chamado com propósito, você também. Então, eu preciso dessa ajuda do Espírito Santo, com toda essa problemática, esses defeitos. Deus, Ele quer, Ele me perdoa, Ele me ajuda. E olha o que o Senhor já fez por nós, se a gente permanecer como estamos. Porquanto aos que de antemão, o que é isso? Antemão. Oi? Isso, no passado, porque aos que de antemão, no passado, a Bíblia diz que Deus me chamou, lá em Efésios, capítulo 1, antes da fundação do mundo. Então, aquele que de antemão conheceu, Deus me conheceu, antemão, de antes, talvez 1 milhão de anos, 1 bilhão de anos, 1 trilhão de anos, Deus me conheceu de antemão, nos conheceu. Olha, irmãos, como Ele me conheceu, Ele me chamou. Olha aqui, e não ficou só nisso. E também vou colocar predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. Deus me conheceu antes da fundação do mundo e me chamou, segundo o seu propósito, e já me predestinou. Você e eu somos predestinados a permanecermos na fé, gemendo, arrastando,
é o agonizomai, agonizante. Jesus falou, né? Glória a Deus. Ele me predestinou para ser conforme a imagem do seu filho. Imagine, irmãos, Malvazio Moraes, pecaminoso ou pecador, mas Deus me conheceu, Deus me chamou e Deus me predestinou para ser a imagem, o retrato de Jesus Cristo. Paulo ele falou assim, eu não sei se foi para os irmãos de Coríntios, olha, eu intercedo por vós, eu oro por vocês, até que Cristo seja formado em vós, até que nós realmente venhamos parecer com Jesus. Eu já contei para os irmãos que a história do apóstolo espécie. Então, até que as pessoas vejam em nós a imagem de Cristo, essa conformação, certo? Ser igual, ser aparente, ter aparência, a pessoa olhar para mim e falar, realmente você é uma pessoa de Deus. Então, segundo a imagem do seu filho, esse pecador, agora remido e lavado, a fim de que ele seja, quem? Jesus, o primogênito entre muitos irmãos. Ele é o primeiro, entre todos nós, Jesus é o primeiro, certo? Mesmo antes do Abel e do Caim, ele é o primeiro. E aos que predestinou, ou seja, nós, a esse também chamou, e aos que chamou, a esse também justificou. A esse que chamou e justificou. Então, Paulo, você vem aqui, olha, estou te chamando para um propósito, eu estou te predestinando, viu? Olha aqui. E também justificando. A Bíblia fala em Romanos capítulo 5, Paulo escrevendo, aqui nesse texto: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Não é porque eu sou bonzinho. Justificado mediante a fé. Eu tenho fé em Jesus. Por mais que eu luto, mas sempre tenho um calcanhar de Aquiles, certo? Que quer me prender. Jesus falou para Paulo assim: como é difícil você recalcitrar com os meus aguilhões. Você tem um aguilhão, irmãos, é como um ferrão de esse bicho, escorpião. Aguilhão é isso, é como um ferrão de escorpião. Cada um de nós temos um aguilhão, certo? Jesus, Paulo, como é duro você recalcitrar contra os aguilhões. No caso aqui, ele falava da própria igreja dele. Então, aos que chamou, a esse também justificou. Então, justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus quis, ou não, o mal agora é salvo, né? E nós, Paulo falando, nos gloriamos nisso, e não somente nisso, mas também nos gloriamos até mesmo nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência produz a experiência, e a experiência produz a esperança. É o que diz aqui, ó. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência aguardamos. Esperança. Então Jesus nos levou a Deus. Ele pegou meus pecados, chegou diante de Deus e falou: Pai, está aqui o pecado de Malvazio Moraes. Deus fala assim: que ele está perdoado, ele está justificado, ele é chamado por um propósito. E aos que justificou, o que é justificar, irmãos? É tirar a condenação, é considerar uma pessoa que outrora era um pecador, era um bandido, agora ela é justo. Isso é justificação, é fazer de você alguém agora diferente.
está justificado, você pode sair, você pode ir embora, você pode viver em família. Mas não ficou só nisso, a esses também glorificou. O que é glorificar, irmãos? Glorificou é dar glória, é você glorificar, você dar glória a esse corpo mau, esse corpo corrupto, é ele se revestir da incorruptibilidade, é esse corpo ser glorificado. Aí, diante do que eu expus para os irmãos aqui, aí Paulo faz algo para terminar muito interessante. Diante de tudo isso, que era Paulo? Paulo falou assim: eu sou o maior pecador de todos, porque eu persegui a igreja de Cristo. O apóstolo Paulo, quem diria que aquele homem poderia ser um crente? Ele perseguiu, ele matou, e ele disse: o que diremos, pois, à vista dessas coisas? Que coisas? Do que eu estou falando aqui para os irmãos. Se Deus é por nós, sim, será. Aleluia. E aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por nós. Eu falei aqui outro dia para os irmãos: você não entrega seu filho para morrer com uma pessoa ótima, quanto mais com um bandido, mas Deus não poupou Jesus. Aleluia. Meu filho, você vai morrer no lugar daquele povo. Aleluia. Se Deus é por nós, irmãos, quem será contra nós? Antes por todos nós o entregou. Agora, olha a promessa: porventura não nos dará graciosamente, ou de graça, com ele todas as coisas. Diante do fato de eu ter aceitado Jesus, ter a conformidade dele na minha vida, a conformação, a aparência de Jesus, Deus nos dará graciosamente com ele todas as coisas. O que Jesus ganhou com isso? Certo? Ele chegou após a ressurreição, chegou para os apóstolos e falou assim: é-me dado. Dado o que, irmãos? Todo o poder, aonde? Na terra e no céu. É-me dado todo o poder. Aleluia. Então, o Senhor nos deu com ele todas as coisas, e ele herdou um nome acima de todo nome, que a Bíblia diz que todo joelho se dobrará. E a Bíblia ainda vai mais além. A Bíblia fala assim: não sois vós que julgará os anjos? Vou revelar um negócio para os irmãos. A nossa glória, mediante o que eu estou dizendo aqui, não se compara à glória dos anjos. Por quê? A glória dos anjos é maior ou menor que a nossa, irmãos? Menor. Anjo não é feito de carne, Deus. É esse que sai de seguir o Satanás, né? Por que eles não têm perdão? Ele não é carne, ele é espírito. Eu não podia sofrer a tentação que nós sofremos. Aleluia. Nos dará graciosamente com ele todas as coisas. Os anjos serão julgados, a igreja chegará, os anjos terão que prestar homenagem. Está chegando aí os vencedores, aqueles que venceram, em nome de Jesus, com a ajuda do Espírito Santo. Por causa disso, a Bíblia fala, o apóstolo fala: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Eu estou eleito, irmãos. Eu não estou concorrendo a uma vaga do céu. Você também não. Nós já estamos, porque nós não somos predestinados. Então, nós estamos eleitos. Eu preciso de andar como eleito, não como um cargo legislativo ou executivo,
tem que ser condenado. Ele tem que ser morto. Está vendo que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de que mais? De Deus é a vida eterna. O mal pecou, ele tem que ser condenado. Jesus ele olha para Satanás e mostra a mão assim. E Satanás, certo? Porque o diabo não se importa quando ele olha para a mão de Jesus e vê as feridas. Vou terminar agora por isso. Se é Deus que justifica, irmão, Deus me justificou, simplesmente. É por isso que eu tenho que se arrastar. Eu não mereço, eu não sabia disso, mas antes da fundação do mundo, Ele me justificou, não, a obra é justa. Deus quis fazer isso. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Acabou, irmãos. Você está na mão de Jesus Cristo. Glória a Deus. Quem me condena? O diabo quer me condenar, mas eu estou na presença de Jesus. Não tem condenação. A Bíblia diz que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Aí vem assim, olha, é só para você prosseguir no seu caminho, viu? Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. O que mais? Quem nos separará do amor de Cristo? Por ti somos entregues à morte todo dia. Isso Paulo falando, né? Não é o nosso caso aqui, porque nós não passamos o que Paulo passou. Fomos considerados como ovelhas para o matador. Aí vem o versículo que aquele pessoal gosta de se exaltar e ensinar doutrinas de homens. Eles gostam demais do versículo, mas não conhecem o contexto do versículo que diz: em todas estas coisas, o sofrimento, tribulação, certo? Lutas, doenças, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Diante de tudo isso, nós somos mais que vencedores. Porque estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados. Principados é as forças, é o governo do diabo aí no céu. Nem as coisas do presente, agora, nem do porvir, nem os poderes, né, poderes do diabo, nem a altura e nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada. O amor de Deus é tão grande que nada disso pode nos separar, nem anjos, nem arcanjos, nem querubins, nem principados, nem a morte. Então quer dizer que a morte para o crente é vitória, é porque você despoja desse corpo. Eu vi alguém, vamos ficar de pé? Eu vi alguém brincando, e com razão. Ele falou assim: os crentes ficam falando que vai para o céu, que vai para o céu, mas aí quando ele fica doente para morrer, ele fica louquinho pedindo oração. Eu não tenho razão? Quer dizer, quem nos separará do amor de Deus? A morte? Não, pelo contrário, a morte, ela me ligará a Deus para sempre. Então, por isso que Paulo falou assim: olha, eu queria estar com Cristo, mas quando ele via a igreja assim, os irmãos, certo? Havia dissensão, havia irmãos que bebiam e ficavam bêbados e tal. E Paulo falou: eu não tenho que cuidar de vocês, mas
perdeu a batalha. Eu, que sou meu segundo inimigo, acabou, não terei mais essas coisas indecentes, nojentas, que vêm na nossa mente, certo? Muitos desejos ruins, contra o nosso próximo, contra nós mesmos, e agora eu estou livre de tudo isso, certo? Agora eu tenho um corpo glorioso como o corpo de Jesus, acabou, aleluia. Então, irmãos, nada nos separará do amor de Deus, viu? Fica na fé, fica firme, porque Jesus vem, e se eu não vir, a gente vai, não é verdade? Aleluia. Os irmãos que têm dízimos de oferta podem